Então, ouvir a palavra do Senhor. Há algumas semanas que temos vindo a estudar a palavra de Deus acerca de igreja. E hoje vamos terminar esta série falando sobre a igreja no seu global e os seus ofícios. O que é que acontece na igreja, dentro da igreja? A igreja, primeiro, a igreja é uma estrutura. Jesus fundou a igreja, mas não fundou uma coisa qualquer, assim, passa o termo à balda. Não, ele formou uma estrutura. E como estrutura, Jesus ensinou, deixou escrito na palavra de Deus, como é que é constituída essa estrutura. Em primeiro lugar, a igreja é como um corpo. Todos têm noção do que é um corpo? Quantos têm um corpo? Amém. Pois, se não tivessem corpo, não estavam aqui. Pois, claro. Com certeza. Então, nós sabemos o que é um corpo, não é? Um corpo tem os seus membros, não é? Quando nós vamos na rua e de repente damos um pontapé numa pedra sem querer, dói ou não dói? E então, qual foi o membro que deu o pontapé na pedra? O pé, não foi? E dói. Mas dói aonde? No corpo todo, não é? Não dói só no pé. Nós sentimos a dor no corpo todo, não é? Exatamente. A igreja é uma estrutura, é um corpo que tem membros. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, verso 4. É o primeiro versículo que nós vamos ler hoje, que nós vamos ler alguns. Amém? A igreja é como um corpo. E como corpo, todos nós sabemos que o corpo tem membros. Paulo escreve à igreja em Roma e explica-nos, Romanos 12, 4, porque assim como num corpo só temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Primeiro ponto que nós temos que saber, temos que ter noção, é que a igreja é como um corpo, é que Jesus Cristo, e nós vimos isso na primeira lição desta série, Jesus Cristo é a cabeça do corpo. A cabeça do corpo não é nenhum pastor. Amém? A cabeça do corpo é Jesus. A cabeça da igreja é Jesus. Todos nós somos membros. E cada membro tem a sua função. Então é isso que nós estamos a ler aqui. Assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Verso 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia seja segundo a proporção da fé. O primeiro ponto que eu quero ensinar à igreja hoje é que a igreja é como um corpo, o corpo tem membros e cada membro tem a sua função. O ouvido não vê, pois não? Estão-me a acompanhar? Amém? O ouvido não vê, o ouvido ouve. O olho é que vê. A boca fala, o nariz cheira, respira, não é? O pé não leva o pão à boca, pois não? Não. Leva o pão à boca é a mão. O que é que eu estou a dizer com isto? Que cada membro tem a sua função, não é? Todos nós precisamos, como corpo, de todos
quando nós reparamos, e graças a Deus que são raras as vezes, mas quando nós reparamos que uma pessoa não tem habilidades para fazer algumas coisas, essa pessoa está com algumas falhas. Porquê? Porque alguns membros do seu corpo não correspondem àquilo que deveriam corresponder. Assim é na igreja. Quando um membro está fora do seu lugar, não corresponde à função que deveria desempenhar. Faço-me entender? Amém. Paulo também escreve à igreja de Corinto, e isto para nós termos a certeza daquilo que estamos a ouvir. 1 Coríntios 12, diz que assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros constituem um só corpo. Às vezes nós ouvimos aí notícias muito estranhas. Pessoas a dizer que não, infelizmente eu ouço muitas coisas destas. Se vocês não ouvem, deem graças a Deus. Mas às vezes há muitas pessoas a dizer assim: eu não sou da igreja. Quem não é da igreja não é de Deus. Ouviram aquilo que eu disse? Porque se alguém quiser andar e tirar a perna, não anda. Cocheio. É ou não é? A igreja é um corpo, cujo corpo, torno a dizer, a cabeça é o Senhor Jesus. Então, quando há falhas, quando há deficiências, todo o corpo é afetado. Amém? Constitui só um corpo, diz a Escritura. 1 Coríntios 12, 20 também diz: há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21 do capítulo 12 de 1 Coríntios: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não precisamos de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Assim como a minha cabeça precisa dos meus pés para andar. Assim como o meu corpo precisa das minhas mãos para gesticular e fazer uma série de coisas, trabalho efetivo, não é? Amém? Então todos nós precisamos uns dos outros. 1 Coríntios 12, 27 também diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Membros desse mesmo corpo. Paulo continua a escrever à igreja de Éfeso e diz, Efésios 5:30, somos membros do seu corpo. Então, se um membro está doente ou fragilizado, todo o corpo sente. Nós sentimos, aqui num caso concreto, temos 2 ou 3 pessoas enfermas e todos nós sentimos. Todos nós sentimos a falta desses irmãos, a falta que eles nos fazem. Porque são membros que fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos parte. Então, por vezes, quando um corpo normal, aquilo que nós estamos habituados a ver, tem raquitismo, ou tem uma estrutura deficiente, no seu crescimento, as coisas não correm de forma natural, de forma normal. Assim é na igreja. Então, está definido. O primeiro ponto é: a igreja é como um corpo. O corpo tem membros e todos os membros servem uns aos outros, servem na igreja. Amém? Amém. Amém. Segundo ponto: como corpo, todos os membros estão dentro de uma estrutura. Não é a mão não está no pescoço, não é? O pé não está na cabeça, não, está tudo colocado no seu devido lugar. A igreja e a Escritura nos ensina, a igreja é regida pela Escritura e a Escritura nos ensina que há fundamento ou fundamentos. A igreja vive e subsiste com ordem. A igreja não vive numa anarquia como o mundo vive. A igreja vive debaixo do governo de Deus.
Ou pelo menos deve viver. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. A igreja não deve viver numa anarquia. Cada um faz aquilo que lhe apetece. Não. Há fundamentos, há ordem, há uma base escriturística. A Bíblia nos ensina como é que a igreja deve viver. A igreja deve ser um organismo vivo, mas também deve ser uma organização com estrutura. Não deve haver uma organização demasiado organizada que não permita o organismo se mover. Isto é, vou pôr isto por outras palavras. Não devemos ser de tal forma organizados que não vamos permitir que o Espírito Santo, que dá vida à igreja, se mova. Percebe? Às vezes há sítios que a organização é tão fechada, que não dão lugar ao agente do Espírito Santo se mover. É tudo com uma certa ordem. 5 minutos para isto, 5 minutos para aquilo, 5 minutos para aquele outro. E se alguém diz assim, mas Deus quer fazer... Não, temos que cumprir o programa. É programa. Por outro lado, há pessoas que não gostam mesmo de organização nenhuma estrutura. É tudo no espírito. Então, não sabe quando é que vai começar, também não sabe quando é que vai terminar, não sabe quem é que vai interferir, não sabe quem é que vai agir, não sabe nada. É aquilo que nós chamamos de anarquia. Não devemos nem cair para um lado, nem cair para o outro. Devemos ser equilibrados. Porque o equilíbrio faz parte dos frutos do Espírito. Devemos ser organizados, mas também devemos dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Então devemos também dar lugar ao organismo vivo. A igreja deve ser um organismo vivo. E a Escritura fala de como é que isto funciona. E agora é a parte que eu gosto mais. Como é que as coisas funcionam? Quando nós levamos o carro a uma oficina, há oficinas especializadas que põem o carro nas máquinas e dizem: o seu carro falta isto, aquilo e aquilo outro. E a pessoa sabe qual é a falha. Na igreja também é assim. Nós devemos todos estar submissos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos diga: há esta falha, há aquela falha, vamos retificar. Então, como é que isto acontece na prática? Através dos ministérios. Há pessoas que Deus escolheu, e ministérios não é uma coisa confusa. Há pessoas que pensam que ministérios é aqueles que não fazem nada. Pois eu posso dizer, é aqueles que fazem mais do que tudo. Há pessoas que pensam ser pastor, o pastor não faz nada. Lembre-se que o pastor muitas vezes não dorme e você está a dormir. Está a estudar enquanto você não estuda, para lhe ensinar ao domingo, ou à quarta, ou à quinta, seja aquele dia que for. Também está a atender telefonemas, também está a receber mensagens, também está a aconselhar aqui, ali e acolá. Então, há ministérios, há pessoas que devem... O mundo fala sobre mentores e querem omitir as coisas da palavra de Deus. Mas cada pessoa, na verdade, precisa de um mentor. Cada pessoa precisa de alguém que dirija a sua vida. Todos nós, de uma forma global e de uma forma individual, nós precisamos que Deus dirija a nossa vida. Como é que Deus vai dirigir a nossa vida? Através da sua palavra e através dos seus líderes que Deus levantou. Amém? Amém? Nós estamos aqui a ensinar para que amanhã vocês possam saber até mais do que nós. Amém? Amém? Efésios capítulo 2, verso 20, diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício
Há pouco eu disse que a igreja é como um corpo, mas a Bíblia também diz que a igreja é como um edifício. Então, um edifício também tem fundamento, também tem pedra angular. Amém? Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é como um corpo, mas a igreja também é como um edifício. Deve crescer. Mas para crescer precisa de fundamentos. Como eu disse, também precisa de estruturas. Há alguns irmãos que trabalham na construção civil, não é? Aqui. Quando nós olhamos para um prédio, sem estar lá o prédio, a primeira coisa que tem que ser colocada lá são os fundamentos. Porque se o prédio for erguido sem os fundamentos, o que é que pode acontecer? Vai desabar. Vai cair. Vai causar estragos. Então, tudo tem um fundamento. Amém? Vamos saltar para Efésios 4:11, que quase todos nós conhecemos de cor. Amém? Efésios 4:11 diz que Ele quem? Jesus, como nós dissemos a semana passada, está desde Gênesis a Apocalipse. Então, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou doutores, ou professores, digamos assim. Verso 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, como um corpo, deve ser edificada e deve ter estrutura e deve ter também, agora, uma coisa que não está aqui, mas está subentendida, também deve ter andaimes. Porque de vez em quando tem que ir lá o pedreiro, de vez em quando tem que ir lá o pintor, de vez em quando tem que ir lá a pessoa do ar-condicionado a reparar algumas coisas. Então tem que ter andaimes. Amém? Amém. Para quê? Porque até que todos, verso 13, todos cheguemos à unidade da fé. E este é o objetivo. Porquê que nós queremos saber que a igreja é um corpo, que a igreja é um edifício? Porquê que nós temos que saber estas coisas? Aqui está a razão. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados, ou em outras versões diz inconstantes, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. É frequente nós ouvirmos muitas pessoas, infelizmente muitas pessoas, dizerem que não vêm à igreja, tanto aqui como noutros lugares. Há que cultuam a Deus em casa. Você também estuda em casa? Também aprendeu a ler e a escrever em casa? São raras exceções que isso acontece. Quando nós aprendemos a ler e a escrever, também foi em casa? De uma forma normal? Não. Claro, obviamente, há sempre exceções. Eu, por acaso, sou uma dessas exceções. Eu aprendi a ler e a escrever em casa. Mas é uma exceção, não é uma forma normal. O normal é que a criança vá à escola. O normal é que a pessoa vá à igreja. Como a igreja é um corpo, como a igreja é um edifício, a igreja também é uma escola, a igreja também é um hospital, a igreja também deve ser um pronto-socorro para qualquer área da vida da pessoa. Amém? Amém? Para que não sejam mais meninos inconstantes.
agitados de um lado para o outro, levados para todo o vento de doutrina. Há pessoas que ouvem uma doutrina aqui. Pois, faz bem ao ego e vão. Não é? E vão. Há pessoas que querem ouvir aquilo que querem ouvir, não querem ouvir aquilo que necessitam de ouvir. E continua o verso 16. Todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então qual é o objetivo realmente de nós sabermos estas coisas? Que a igreja é um corpo, que a igreja é um edifício, que a igreja tem membros, que cada membro deve agir no seu próprio lugar. Deus estabeleceu líderes na igreja. 1 Coríntios 12, 28 diz que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Ou todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? E interpretam todos? Entretanto, procurai, diz Paulo à igreja, com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Há ministérios na igreja. Há serviços, há ofícios dos quais os irmãos podem se dirigir. Há pastores, há mestres, há diáconos, há uma série de serviços. Então o ministério não é alguém que põe uma placa e que ninguém toca. Não, o ministério é um obreiro. É um servo que está para servir. Você precisa de oração, vai aonde? Não vai ao seu vizinho do lado, pois não. Vai ao pastor para orar. Se o pastor por acaso não está, vai ao diácono. É um servo. É um ministério, é uma função. Todos nós temos que ter consciência. Há ministérios da palavra e há ministérios de socorros. Por exemplo, os diáconos fazem parte daquelas funções de socorros. Porque a determinada altura, nós podemos encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos disseram: há tantas necessidades na igreja que melhor é nós delegarmos, pedirmos direção ao Espírito Santo. Não é? Está lá em Atos capítulo 6. E foram levantados, primeiramente, diáconos, pessoas ungidas, pessoas dedicadas para acudir às necessidades da igreja. Então, há ministérios da palavra, serviços, funções, ofícios da palavra e também funções e ofícios de socorro. Quando nós podemos estar com febre. Com febre não fazemos nada, tomamos qualquer coisa, não é? Mas quando a coisa fica mais grave, há uma função no nosso telemóvel que é o 112, não é? O socorro. O socorro. Não é? Então na igreja também é assim. Porquê é que eu estou aqui hoje a explicar estas coisas? Porque a igreja, no seu todo, não pode ignorar os ministérios, as funções. Porque se ignora ministérios e funções, a igreja vai caminhar coxa, vai caminhar deficiente. A igreja não cresce como devia crescer quando nós ignoramos ministérios que Deus, através do Senhor Jesus, instituiu. Durante muitos e muitos anos, a igreja caminhou de uma forma coxa, ignorando alguns ministérios. Hoje, nós conseguimos constatar que no mundo inteiro há ministérios que foram novamente repostos nos seus devidos lugares e a igreja cresce no mundo inteiro como nunca cresceu. Porque Jesus, afinal de contas, colocou uma estrutura. E nessa estrutura colocou os ministérios. Ministérios não são postos
não são promoções. Há muita gente que pensa que ministérios são promoções. Não, são ofícios dados por Deus a cada pessoa. Amém? Amém. Isto não há uma hierarquia. Não é um Papa e depois os sacerdotes para ir fora. Não. Todos somos iguais. Mas cada um tem a sua função. Cada um tem o seu ofício dado por Deus, ungido por Deus. E como eu disse, porque é que eu estou a explicar isto? Porque esta é a última lição desta série sobre a Igreja. Como nós lemos, Paulo, quando escreve aos Efésios, diz para que haja unidade. Para que todos nós possamos agir dentro da Igreja, sabendo o que é que podemos fazer, a quem podemos recorrer. Todos, ou quase todos, têm o nosso telefone, podem telefonar para nós, podem mandar uma mensagem, nós vamos orar, nós vamos dar um conselho. Frequentemente eu recebo mensagens de alguns de vocês a perguntar: pastor, devo fazer isto, aquilo e aquilo outro? Eu digo sim ou não. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Porque essa é a minha função. É aconselhar, é dirigir segundo a palavra de Deus. E eu achei tão interessante, quem me segue nas redes sociais, com certeza já leu isto, mas quem não me segue nas redes sociais, eu vou ler uma história. Para que possam entender a orgânica, prática da Igreja. Então eu vou dar uma ilustração. Certa vez havia um marceneiro com as suas ferramentas. Conta-se que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde todas as ferramentas se juntaram para verificar as suas diferenças. Um martelo estava a exercer a presidência, mas os participantes exigiram que ele renunciasse. Qual era a causa? O martelo fazia demasiado barulho. Além do mais, passava todo o tempo a golpear. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o método, que sempre media os outros segundo a sua própria medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento entrou o marceneiro, juntou todos e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, utilizou a lixa, utilizou o metro, utilizou o parafuso e a rústica madeira. Se converteu em belos móveis, bonitos. Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram à discussão. Mas o serrote adiantou-se e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com todas as nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Portanto, em vez de pensar em nossas fraquezas, devemos concentrar-nos em nossos pontos fortes. Então a Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial para limpar e afinar as presas. O método era preciso e exato. Sentiram-se como uma equipa, capaz de produzir com qualidade, e uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalharem todos juntos. O mesmo acontece na Igreja. Cada um com os seus defeitos, mas cada um também com as suas qualidades. Todos nós precisamos uns dos outros.
Precisamos daquele irmão mais áspero. Precisamos daquele irmão mais amável. Precisamos daquele irmão mais sério. Como precisamos daquele irmão mais sorridente. Precisamos de todos. Porque todos Jesus escolheu. Independentemente de como nós somos, mais magros, mais gordos, mais altos, mais baixos, mais amarelos, mais escuros, mais pálidos, ou seja, aquilo que for. Deus escolheu a cada um de nós, independentemente daquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou intentamos. Primeiramente, Jesus escolheu 12. Todos eles diferentes uns dos outros. Porque todos Jesus inspirou para a igreja ainda hoje. Amém? Então, quando nós olhamos para um irmão, dê graças a Deus por esse irmão. Amém. Seja ele mais carrancudo, seja ele mais sorridente. Ande ele muito quietinho ou ande ele aos saltos e aos pulos. Todos nós somos igreja. Não vamos olhar para os defeitos, porque todos nós sabemos que todos temos defeitos, todos temos fragilidades, todos temos falhas. Olhemos antes para as qualidades, para as capacidades que Deus deu a cada um. Oremos todos para que possamos todos dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos aos líderes, para que todos nós possamos crescer até que possamos ser iguais ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Porque todos nós estamos na mesma caminhada. Uns mais sérios, outros menos sérios. Uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos. Mas todos nós somos corpo. E todos nós precisamos uns dos outros. Porque todos nós dependemos da cabeça. Amém. Aleluia. Glória. Amém? Aleluia. Todos nós devemos depender da cabeça, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem acredita nisto? Amém. Aleluia. Podemos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor Deus, nesta manhã que nós estamos a ensinar a Tua Palavra, que a Tua Palavra não volte para trás vazia, Senhor, mas ela possa produzir os efeitos para o qual ela é enviada. Para o crescimento, para a unidade, para que cada vez mais nós possamos ser parecidos com Jesus. E Senhor, perdoa-nos quando nós apontamos o dedo, quando nós olhamos de lado, quando nós falamos aquilo que não devemos falar. Perdoa-nos, Senhor. Porque todos nós somos membros uns dos outros. Somos membros deste corpo que é a igreja, que Tu, Senhor, és a cabeça. Ajuda-nos, Senhor, a entender os mistérios. Este grande mistério que é a igreja. E ajuda-nos a ouvir o Espírito Santo, a ouvir a Tua Palavra, a corrigir os nossos caminhos, para que realmente possamos cumprir o propósito que Tu tens para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.